ao nosso nono encontro do projeto de ensino Maratona de Ideias Inovadoras dos estudantes do Campus Formosa. Nós estamos gravando também o conteúdo de hoje, né, que a gente vai abordar os nossos objetivos de hoje, para deixar disponibilizado para vocês lá na sala do Moodle também, tá? Assim que a gente terminar esse encontro de hoje, eu também vou enviar esse material lá no grupo do WhatsApp do projeto de ensino, tá, pessoal? Então, o conteúdo, né, o assunto abordado para hoje no nosso encontro vai ser o prototipagem e o MVP. O que seria esse MVP? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Bom, vamos começar com alguns conceitos, né? O primeiro deles é o modelo de negócios. O que seria o modelo de negócios? Seria um esquema, né, para descrever a lógica, a criação, a entrega, a captura de valor por parte de uma organização ou de uma empresa, né? E, geralmente, o modelo mais utilizado para essa organização é o modelo de plano de negócio Canvas, tá? Normalmente, utilizado na fase de criação ali da empresa, para justamente organizar quais vão ser os propósitos dessa empresa, né? A estrutura que deve prever, né, ali o principal do início do trabalho, né, dessa empresa, das ideias inovadoras, de que o empreendedor precisa para tirar a ideia do papel. Então, como por exemplo, né, as atividades que essa empresa vai realizar, qual vai ser o método, né, qual vai ser os processos de relacionamento com os clientes, os recursos necessários para desenvolver o trabalho da empresa, né, dentre outros, ok? Qualquer dúvida, pessoal, fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento, pode levantar a mãozinha, tá? Pode se comunicar aí no chat, fiquem à vontade. E o plano de negócios, né, ele é uma ferramenta utilizada para gerar uma definição do mercado. Né? O plano de negócio que aquela empresa vai seguir, né, do produto ou do serviço e das atitudes do empreendedor. O interessante do modelo Canvas é que ele faz esse link, né, entre o modelo de negócios e o plano de negócios. E o plano de negócio ele vai reunir, então, informações detalhadas da atuação, né, dos produtos, dos serviços, considerando fatores externos, como os clientes, fornecedores, né? E é essencial definir pontos fortes e fracos da empresa, pensando tanto em termos de viabilidade quanto de gestão interna de negócios. Esses pontos fortes e fracos, né, se não me engano, a gente teve também a abordagem deles ali nas oficinas do Sebrae, né, nas oficinas do Sebrae, isso, né, aí nos temas referentes às estratégias, né, inclusive a gente fez algumas atividades juntos, tá, realizado aí aos pontos fortes, aos pontos fracos, né, que a gente julga ali na ocasião de uma empresa fictícia, né, na ocasião da oficina. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo, né, de um quadro de modelo Canvas, tá? Então a gente consegue perceber que nesse esqueminha, né, um esqueminha bem básico, pessoal, mas que ajuda muito a organizar as ideias, né? Então aqui no primeiro quadradinho, né, do canto superior esquerdo, a gente identifica ali as possíveis parcerias. Do lado a gente tem atividades necessárias, embaixo das atividades necessárias a gente tem os recursos chaves para o desenvolvimento desse trabalho, abaixo desses campos, né, nós temos ali os custos, ao lado aqui das atividades necessárias, a proposição de valor do produto ou do serviço, né, que vai ser entregue, vai ser prestado. Ao lado das proposições de valores, a gente tem o relacionamento com os clientes, né? Abaixo dos relacionamentos com os clientes, nós temos os canais, né? Quais vão ser os canais de comunicação, quais vão ser os canais de entrega, enfim, né? Segmento de clientes. Posso sim, Takeshi, assim que acabar o nosso encontro aqui, eu já vou mandar essa apresentação, né, os slides lá no grupo de vocês do projeto de ensino, tá? E abaixo desses campos, né, a gente tem
ali as fontes de receita, né? Ou seja, como que a empresa vai se manter, qual vai ser o planejamento financeiro ali para que essa empresa se mantenha. A gente sabe, a gente já discutiu em vários momentos que uma empresa, para ela dar certo, não é fácil, né, pessoal? Não, mais de 90% vão dar errado. Então, é por isso que é importante, interessante, esse planejamento inicial, para que reduza, né, as possibilidades aí desse negócio, enfim, né, dessa empresa, dela reduzir as possibilidades dela não dar certo, né? Então é muito importante, né, que isso seja feito, pessoal. E aí a gente vem com o conceito de MVP. O que seria o MVP, né? Quando a gente fala de ideias inovadoras, de inovação, principalmente agora, nesse início, entre aspas, de trabalho que nós estamos desenvolvendo nos campos do IFG, juntamente com as incubadoras, juntamente com toda essa formação extra, né, relacionadas ao empreendedorismo, relacionadas a modelos de negócios, a impulsionamento de negócios, nos núcleos incubadores dos campos do IFG. Então, o que seria esse MVP? Seria o produto mínimo viável, vem da tradução, né, de Minimum Viable Product, definindo-se como uma versão bem simplificada, então, do que está sendo oferecido, né, ou seja, da ideia ali de serviço, da ideia de produto, tá, com as mínimas características para que ele seja testado em mercado. Tá, professor, mas como pode ser o formato desse MVP? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso hoje, tá, gente? Seria uma espécie de um protótipo, tá, esse MVP. E ele é muito importante, por quê? Pois permite aos empreendedores que eles testem as suas hipóteses de negócios, que verifiquem se eles realmente fazem sentido para os clientes, né? E se eles atendem a solução da forma, né, como está sendo proposta. Só retomando um pouco nosso último encontro, né, a gente falou sobre ideação e design thinking, né, design thinking. E aí, pessoal, o design, ele vem com essas dores do ser humano, né? Então, para a gente imaginar a viabilidade de um negócio, a gente tem que imaginar a qual público aquele negócio vai servir, né? Seja ele um serviço ou produto, tá? Mas não seria melhor, então, professor, esse protótipo, essa ideia, com um projeto completão, né, abrangendo todos os aspectos aí das visões, né, das missões da empresa? Não. Por quê? Porque caso o projeto ele precise de ajustes, ou até mesmo mudar completamente, né, a ideia ali, enfim, já teria sido investidos muitos recursos e muito tempo, né? Quando a gente fala de negócios inovadores, principalmente nós do IFG, né, pessoal, a gente busca alinhar essas ideias inovadoras ao conhecimento científico, para a produção, né, e firmamento, podemos dizer assim, de negócios e ideias dos nossos próprios alunos, da comunidade regional, né, e que para isso cause a médio e longo prazo, até mesmo funcionem também, né, o desenvolvimento regional, a qual os campos, né, aí que possuem os incubadores, tá? Então, dessa forma, um protótipo, ele se encaixa melhor para essa finalidade. Você ter um mínimo produto viável primeiro, testar isso, né, testar a aceitabilidade disso frente ao público, da equipe ali, né, que os empreendedores julgarem que vai ser atendido, né, através do produto ou do serviço inovador, tá? É interessante, então, ter esse mínimo produto viável para esses testes antes, né, de perder aí algum tempo, alguma energia, algum recurso, né, achando, às vezes, com muito otimismo, que vão ser
mínimos, né, as modificações, tá? Então, a criação do MVP, né, o produto mínimo viável, pessoal, o que acontece, né? Depende do tipo do negócio, aí da ideia inovadora de vocês. Então, não existe uma forma exata para a estruturação do protótipo, né? Cada ideia, cada proposição de vocês, né? Cada negócio, cada produto ou serviço vai demandar, vai necessitar de um protótipo, né? Ou seja, de um MVP, mínimo produto viável, específico, tá? Ou seja, cada tipo de negócio vai apresentar essa especificidade quanto a esse protótipo, né? Quanto a esse MVP. Então, tudo dependerá do negócio, dos clientes que vocês querem atender, das hipóteses a serem validadas, né? Por isso, essa etapa, ela é interessante que ela ocorra após a ideação ali, né? Após os processos de modelagem de negócios, etc., tá? Então, o MVP, ele pode ser uma interface que simula uma plataforma, por exemplo, né? Ou um aplicativo de celular, ou até mesmo a simples estruturação de um fluxograma que prevê a forma como o serviço ou o produto vai ser pensado. Então, por isso, gente, que desde o comecinho do nosso projeto de ensino, eu sempre destaco a vocês, né? Olha, pessoal, quem quiser trazer na apresentação final produto físico, né? O protótipo físico, enfim, pode trazer. Mas, se acaso não for possível a produção desse produto físico, seja ele em em qualquer área, né, vamos dizer assim, seja em qualquer área de alimentos, área tecnológica, etc., área de cosméticos, enfim, mas que a ideia ela seja apresentada no nosso evento final, né? Essa ideia ela pode ser teórica, tá? Como deu o exemplo aqui para nós de um fluxograma. Nossa empresa é isso, isso e isso, né? Você vai colocando os balãozinhos ali, vai puxando as setinhas. Nosso produto vai ser esse, ele vai atender tal a clientela, sobre tal modelo de negócio, etc, tá? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, fique à vontade para me ter no qualquer momento, levantar a mãozinha, qualquer curiosidade, tá? Fiquem à vontade para participar. Então, novamente, para deixar claro, o produto, né, o protótipo de vocês, o MVP, o mínimo produto viável, ele pode ser físico, né, vocês mostrarem, nós desenvolvemos este software, traz o software, mostra para nós, né, como funciona tudo, etc. Professor, não foi possível ter um protótipo, não foi possível ter um software, não foi possível ter um aplicativo, não foi possível fazer o alimento ali diferenciado que a gente pensou, mas seria uma coxinha com recheio de goiabada, né? Enfim, um exemplo, tá, pessoal? Então, é necessário possuir uma certa competência técnica na área do projeto, tá? E aqui a gente tem vários alunos, por exemplo, do TADS, que estão desenvolvendo sites, estão desenvolvendo aplicativos, né? Então, eles estão sendo formados com essas competências técnicas. E, além disso, né, no nosso projeto de ensino deste ano, nós contamos com vários professores mentores, né? Vários professores orientadores, tá? É muito importante ter na comissão técnica dos núcleos incubadores do IFG, ou parceiros, né, parcerias, que contemplem pessoas de diferentes áreas, né? E essa foi uma das nossas preocupações, por exemplo, né? Nós temos, participando como mentores conosco no projeto de ensino, nós temos professores da área de tecnologia, como o Afrânia, o Iara, o Gleidson, o Mário. Nós temos professores da Química, por exemplo, eu, o professor Vinícius, o professor da História, que é o Bruno Adler, da Sociologia, que é a Janaína, da Biotecnologia, que é o professor Fabiano, né? Então, todos esses fizeram parte do nosso projeto de ensino, tá?
Infelizmente, alguns alunos, devido à correria aí, de final de ano, correria de final de semestre, né? Alguns alunos foram sumindo, mas nós definimos que, se conseguirem apresentar no evento final, né, e a apresentação for satisfatória, esses alunos eles vão ser contemplados aí, com as horas do projeto. Não em sua inteireza, né? Mas a certa porcentagem aí do projeto de ensino. Isso não seria injusto aos que estão acompanhando desde o comecinho, né, e acompanhando todas as atividades, como, por exemplo, aqui o Takeshi, né, o Yuki, o Naoki, enfim, as meninas também do Tardes, né? Ok, pessoal, tudo bem? Combinados, então? Então, a prototipagem, gente, basicamente é o quê? É a etapa do processo de desenvolvimento que consiste em fazer um protótipo. Como o próprio nome já diz, né? A prototipagem é a etapa de pensar em um protótipo, em um MVP, né? Do que está sendo pensado, idealizado, que está sendo criado. Ok? Então, a prototipação tem como função auxiliar a validação das ideias geradas. Tá? Se acaso algum grupo se interessar também em utilizar a impressora 3D do campus, né, para fazer algum protótipo, enfim, então fiquem à vontade também, né, podem estar agendando lá com os colegas da GPEX, com o Bruno, com o Afrânio, para que possam estar fazendo, né, os seus protótipos de produtos, enfim, ok? E apesar de ser apresentada como uma das últimas fases do processo de Design Thinks, o que acontece, gente? O design, como a gente viu no encontro passado, né, é uma idealização voltada ali para as necessidades humanas, né, para as necessidades, as dores humanas, né, resumidamente, pessoal. Então, esse processo da prototipagem, ele pode ocorrer ao longo do projeto e até mesmo, pessoal, em paralelo com a imersão e a ideação. A ideação é um dos primeiros passos ali para se pensar, né, em ideias inovadoras, seja elas relacionadas aos negócios, né, a produtos, negócios de produtos ou serviços, tá? Então, à medida que você já tem essa ideia inovadora, né, na etapa aí de imersão e ideação, é interessante também já ir pensando de modo paralelo o que seria o seu protótipo, né? O que seria o seu MVP. Por que a gente fala sempre em protótipo e MVP? Porque esses dois conceitos eles estão muito relacionados, praticamente um faz parte do outro, tá, pessoal? O MVP consiste em um mínimo produto viável que deve ser testado antes que o negócio vá para frente, né? Como a gente comentou agora mesmo, né? Para que isso reduza as possibilidades ali do negócio não dar certo, ok? Então, o protótipo é a tangibilização de uma ideia, ou seja, a conversão ali, né? Conversão de uma ideia inovadora, né? A passagem do abstrato, ou seja, você passar do ramo das ideias e ter algum produto físico ou alguma ideia, né? Algum processo teórico ali de algum produto que vocês venham aí a imaginar, a pensar, né? A propor no projeto de ensino, tá? Então, de forma a representar a realidade, né? Ou seja, o propósito ali da sua empresa a partir desse protótipo, desse MVP, tá? Mesmo que de forma simplificada e propiciar validações, né? Ou seja, esse protótipo ele tem que ser testado, é interessante que ele seja testado, né? Ou que você colha informações do seu público-alvo referente ali ao seu produto ou serviço, tá?
Então, é um instrumento de aprendizagem, né, nessa parte do protótipo. Dois aspectos, ou seja, primeiro, da ótica da equipe do projeto, e segundo, do ponto de vista do usuário. Então, esses dois aspectos, eles têm que ser levados em consideração nessa fase da prototipagem, ok? O ponto de vista ou a ótica da equipe do projeto, né, dos sócios ali, dos empreendedores da empresa, etc., e do ponto de vista do usuário, ok? Da ótica da equipe do projeto, ao dar a forma, a ideia, é preciso elaborá-la com mais detalhes, aumentando os níveis, né, de fidelidade da solução ao longo do processo, tá? Do ponto de vista do usuário, o que seria, então? Ao interagir com o modelo criado, em diferentes níveis de contextualidade, o usuário ele pode avaliá-lo e fornecer insumos para a sua evolução e aperfeiçoamento, né? Então, como que a gente pode fazer isso, professor? Através de pesquisa, através de formulários do Google, né? Aquelas pessoas que tiveram contato com seus produtos ou serviços, tá? Então, da ótica da equipe, aprendemos fazendo, né? Os protótipos, as finalidades. Aprendendo com usuários, né? Seria o que, então? Os testes, a contextualização dos produtos e serviços. E isso tudo vai se somar, né, nessa etapa da prototipação, ou seja, da validação da sua ideia e do seu negócio, ok? Isso leva, né, a certos níveis aí nessa etapa de prototipação. Os níveis de fidelidade, não, né, um protótipo pode ser desde uma representação conceitual, como eu falei para vocês, né? Pode ser uma representação teórica conceitual de um produto, de um site, de um aplicativo, sem problemas. Ou análoga da solução, né? Passando por aspectos da ideia, até a construção de algo mais próximo possível da solução final. Então, aí você parte, né? Ou seja, campo da ideação, até propor uma solução final, né? Quando você chega nesse nível de fidelidade, propondo uma solução final para aquelas dores, né? Isso os leva, né, a uma alta fidelidade do seu produto ou serviço, tá? Então, numa escalinha aqui, ó, baixa fidelidade, representação conceitual, né? Ou seja, um esquema da sua ideia, enfim. Média fidelidade, representação de aspectos da ideia. Então, você já deixa a ideia um pouco mais robusta, né? Você traz todos os aspectos ali que vão envolver a ideia inovadora de vocês, né? E uma alta fidelidade seria o quê? A representação mais similar possível da ideia. Seja ela por protótipo, seja ela conceitual teórica. Ok? Níveis de contextualidade seriam o quê, então? Né? O teste de um protótipo ele pode envolver ou não usuários finais e ser realizado até mesmo em um laboratório, até no ambiente final, né? Ou seja, onde o produto ou serviço será usado. E as diferentes combinações desses elementos representam os níveis de contextualidade. Né? Contextualidade restrita. A aplicabilidade dos testes desse protótipo seria em ambiente controlado. Por exemplo, só no laboratório, ou só com meus colegas de sala, né? No nível geral, né, de contextualidade, seria o quê? Qualquer usuário, qualquer ambiente. Nível parcial, o usuário final ou o ambiente final. Então, você já afunila um pouco aí o seu espaço amostral de testes, né? Total, usuário final e ambiente final. Então, o nível de contextualidade total, ele englobaria, né, qualquer usuário, qualquer ambiente, e depois afunilaria ao usuário final e ambiente final. Ok? Ficou clara essa ideia, pessoal? Uma ideia de funil mesmo, né?
funil que primeiro você começa a prototipagem ali e a sua testagem em ambiente controlado, né? Depois qualquer ambiente, qualquer usuário, e depois o usuário em ambiente final, ok? Então, por que prototipar? Para que fazer essa etapa dentro aí dos processos de empreendedorismo, né, de ideias inovadoras? Porque como a gente comentou no comecinho, elas pensar e realizar um protótipo de toda essa fase de testes vai reduzir as incertezas, né, do projeto, tá? Pois são uma forma ágil de abandonar alternativas que às vezes não vão ser bem recebidas, nem pela própria equipe do projeto, nem pelos usuários, tá? De forma ágil para abandonar, né, essas alternativas e, portanto, o protótipo ele vai auxiliar na identificação de uma solução final mais assertiva, né? Aquilo que a gente falou. Reduzir as possibilidades do negócio não dá certo, tá? O processo de prototipação, então, ele vai iniciar com a formulação das questões, de perguntas mesmo, tá, pessoal? Perguntas relacionadas às dores, né, do ser humano, né? Isso está muito relacionado com o tema passado do Design Themes, né? Que precisam ser respondidas a respeito das soluções idealizadas, ou seja, as soluções que vocês pensaram para estar trazendo para a sociedade, etc. A partir disso, então, são criados modelos que representem o aspecto em aberto, né? E viabilizem esses testes com os protótipos, ok? Os resultados, então, eles vão ser analisados e o ciclo pode se repetir inúmeras vezes, até que a equipe do projeto chegue a uma solução final mais próxima possível da perfeição, né? Mais próxima possível de contemplar aí o que vocês pensaram na ideação e as reais necessidades e dores, né, dos seus clientes, tá? Em consonância com as necessidades do usuário e interesse para o negócio, né, da empresa contratante. Então, portanto, quanto mais testes e mais cedo se inicia esse processo de prototipagem e testagem, maior o aprendizado, né, e as chances de sucesso da solução final. Ok? Então, quanto mais testes, mais cedo inicia esse processo de prototipagem e testagem, maior o aprendizado do que deu certo e do que não pode dar certo, né, aí da sua ideia de produto ou serviço, e dos usuários ali, né, que vão utilizar esse produto ou serviço que vocês pensaram, ok? Então, seria um ciclo, né, pessoal? Ó, formulação das questões, depois, ó, a gente tem o quê? Criação dos protótipos, testes, a avaliação e a conclusão, né? Perceba que eles estão aqui em formato de setinha, mas a gente tem, né, que várias vezes, por exemplo, se você chegou ali na etapa da avaliação e viu que alguma coisa não está legal, alguma coisa ainda pode ser melhorada, você volta para a etapa de formulação das questões. Mas será que esse produto realmente vai atender a real necessidade do meu cliente? Será que ele não está tendo coisa demais, não, para esse primeiro momento? Será que não está tendo coisas de menos, não, para esse primeiro momento? Então, isso tudo vai da reflexão crítica, né? E específica de cada negócio, de cada produto, de cada serviço, tá? E aí, a partir da etapa da avaliação, você pode voltar na formulação de questões, na própria criação, né, de novos protótipos, tá? Testes novamente, avaliação novamente, enfim, até vocês chegarem a uma conclusão final sobre a viabilidade ou não daquele produto ou serviço. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro para todos. Qualquer dúvida, fiquem à vontade. Então, a natureza dos protótipos, propriamente ditos, né, pode variar, então, pessoal,
muito em função do segmento de atuação de cada ideia inovadora, né? De cada empresa, de cada negócio, e do tipo da solução que essas pessoas se propõem a realizar aí para uma parcela de usuários, né? Ela pode ser tanto o protótipo de interface gráfica, como, por exemplo, telas de aplicativos para celular, como de produto, como, né, o autor trouxe aqui para nós um exemplo, um caixa eletrônico de banco, ou ainda um serviço simulando a experiência de compra de passagem aérea por um viajante, né, de classe C e D. Então, tudo isso, pessoal, pode fazer parte aí do protótipo, né? Essa idealização do protótipo, ser uma interface gráfica, né? Ser um produto físico, né? Ser um protótipo teórico, né? É isso, o nosso produto. A gente perguntou para as pessoas o que elas achavam, né? As pessoas, 80% acharam interessante, etc. Então, tudo isso faz parte dessa etapa de prototipagem, tá? Então, finalizando a nossa ideia de hoje, gente, o porquê prototipar, né? A prototipação, portanto, nada mais são, né, do que situações que vão aí, né, antecipar problemas, que vão testar as hipóteses de vocês e vão exemplificar ideias de modo a trazê-las à realidade para abrir essa discussão, tanto entre as equipes, quanto da equipe com seus usuários, né, com seu espaço amostral de pesquisa aí, de satisfação, envolvendo os testes desse produto, né, desse produto ou serviço. Ok? Ficou claro, pessoal? Então, vão ser essas simulações que vão ser fundamentais, né, de extrema importância, para antecipação de problemas, testar as hipóteses, fazer essa reflexão crítica, avaliativa, né, dos negócios de vocês, sejam eles produtos ou serviços. Ok? Bom, pessoal, o desenvolvimento de protótipos então vai permitir o quê? Selecionar e refinar de forma assertiva as ideias, tangibilizar e avaliar interativamente as ideias, ou seja, avaliar aquilo que a gente acabou de comentar, né? Avaliar dentro da equipe, avaliar com os usuários do seu produto ou serviço, validar soluções junto a uma amostra de público, né? A sua parcela de usuários, tá? Antecipar eventuais gargalos ou problemas. Dessa forma, né, a gente vai estar reduzindo os riscos e otimizando os gastos. Então, a etapa de prototipagem é de fundamental importância para a consolidação do negócio, para a viabilidade desse negócio. Ok? Bom, pessoal, os nossos objetivos do encontro de hoje era trazer a discussão a importância da prototipagem, né, como a gente viu, vai envolver modelos teóricos, pode envolver o próprio produto físico, né, fluxogramas do serviço que vocês estão idealizando e etc. As referências foram um material do Instituto Federal, né, do Mato Grosso, onde o pessoal já tem a incubadora deles lá há mais de 10 anos, né, 15 anos, uma coisa assim. E o material também eletrônico, tá, pessoal? Todos esses materiais, se não me engano, estão nos materiais complementares da nossa sala do Moodle, tá? Referente ao projeto de ensino, ao nosso projeto de ensino aqui. O outro material, ele é Design Thinking, a inovação em negócios, né? Um material eletrônico, tá, pessoal? E nesse material, ele é muito interessante, que ele vai trazer vários exemplos de prototipagem, tá? Prototipagem por encenação, prototipagem em papel, tá? Então, vamos dar algumas ideias para vocês de como realizar essa etapa para a nossa apresentação final, tá, pessoal? Pessoal, a gente vai, no decorrer da semana, né, da próxima semana, fazer esse levantamento, né, dos grupos, quais grupos vão estar aptos a apresentar, tá?
porque nós combinamos, né, que a apresentação seria no dia 2, sábado, à tarde, tá? E se infelizmente não tiver muitos grupos, pessoal, a sugestão é que a gente faça de modo online mesmo, tá? Ou vou conversar com o Bruno, né, para que a gente possa fazer de modo presencial aí no campus, ok? Mas a gente vai se falando todos nós lá no grupo, né, enfim. Beleza? Dúvidas, curiosidades, comentários sobre o tema de hoje, pessoal? Fiquem à vontade, por gentileza. Uai, Yuki, e esse helicópterozinho aí, Yuki? Então, eu pensei em falar um negócio, mas aí eu tô reformulando aqui. Pessoal, alguma dúvida sobre essa etapa de prototipagem? Ficou claro, né? Ficou clara a importância, o porquê de fazer, né? Para reduzir os riscos, a importância de se testar esse protótipo, né? Ficou bem claro, posso confiar em todos vocês. Tá tranquilo? Para mim também Obrigado, ficou claro. Obrigado, Takeshi. Obrigado, Luiz. No caso, assim, de um projeto final para apresentação à noite, se ele não tiver um protótipo, eu acabei me perdendo, você falou sobre isso, mas pra mim ficou um pouco nublado, né? Se não tiver um protótipo para apresentar no dia, se tiver só as ideias, um modelo, por exemplo, um PowerPoint mesmo, feito com, sei lá, ele caberia, seria aceitável? Yuki, como eu disse a vocês, né? Ideação e prototipagem são etapas diferentes, mas elas se comunicam muito, né? Por quê? Se você optar pela ideia teórica, né? Professor, não foi possível fazer um protótipo do site, do aplicativo, enfim, né? Do alimento diferente que a gente se propôs a fazer, não foi possível, né? Mas que vocês tragam na apresentação essas duas etapas, né? A gente teve essa ideia, a gente prototipou teoricamente, a gente testou, né, perguntou a opinião de algumas pessoas, e 80% acharam interessante, né, acharam viável, etc. Então, a etapa da prototipagem, ela precisa dessa ideia um pouco mais organizada e que tenha pelo menos alguma opinião, tanto da equipe quanto exterior, né? Ficou claro, Yuki? Ficou. Então, na apresentação, é interessante que traga essas duas etapas, né? Ideação e prototipagem. Nós vimos hoje que a prototipagem pode ser teórica, pode ser conceitual, não precisa ser um produto físico, né? Enfim, mas que traga de uma forma um pouco mais sistematizada, organizada, né? O que seria esse produto ou serviço, e pelo menos algumas opiniões ali envolvendo a sua proposição, né, de ideia inovadora. Ok? Ok. Perfeito. Meus queridos, muitíssimo obrigado, então, pela presença de vocês, por esse tempo de vocês destinado à aprendizagem desta etapa, né, que envolve aí todos os processos de empreendedorismo, de incubação, consequentemente de educação empreendedora, tá? Agradeço imensamente a presença de vocês. Fiquem todos com Deus, né? Um bom restinho de semana e um grande abraço e bom descanso a todos vocês. Tchau, Diego. Obrigado pela apresentação. Maravilhoso. Obrigado a vocês. A gente podia ter depois um momento só para falar sobre ideias mesmo. Eu não sei como é que tá os demais, como é que são os demais, né? A gente fez esse momento lá no nosso encontro presencial, mas pode ficar à vontade, Yuki. Uhum. Como é que tá? Em que pé que tá as ideias aí? Na verdade mesmo, eu tô no grupo do Takeshi, mas esses dias eu tava lá no trabalho e a gente teve um projeto que é muito parecido com esse, né? De desenvolver um produto. Só que um produto bancário.
que é bem diferente. Só que o produto que eu desenvolvi era um game, né? E ele foi bem aceito e tudo mais. E assim, eu vi que era uma ideia muito lúdica, muito legal, assim. Poderia ter sido passado para frente, eu teria muita rentabilidade, sabe? Aí, só que eu não sou desenvolvedor e eu acho que é uma ideia um pouco difícil para desenvolver. Mas eu não acho que ela seja tão inviável, porque a equipe lá do meu serviço, se ela passar para frente, eles conseguem terminar de desenvolver ela, né? Mas, assim, é uma coisa legal. Entendi, bacana, Yuki. Mas eu não entendi muito bem, assim, que fase que tá. Tá. Eu tenho... acho que ela estaria... Eu tenho ela montada no sentido que basicamente é só um jogo de finanças e simulação de vida financeira. No que ela seria interessante, assim, ela não traz vantagens, ela não traz rendimentos diretos, né? Mas ela traz muitas vantagens para a empresa na qual eu trabalho. Porque hoje, na atualidade, a gente tem um grande desafio, eu trabalho em um banco tradicional, e a gente está perdendo muito cliente dessa geração mais jovem, a partir até os 25 anos, 24 anos, para as Big Techs e Fintechs, né? Então, eles são grandes ameaças para o meu banco no futuro, né? Porque você ficar só com clientes mais antigos, assim, tem que renovar a carteira de clientes, sabe? Tem que conseguir ter alguma coisa atrativa para esses clientes mais jovens. Então, isso é uma pauta muito, muito debatida, né? E aí, eu com alguns outros colegas, a gente pensou uma solução que seria interessante, que seria, por exemplo, um Duolingo de finanças, né? Não um Duolingo, mas uma ideia que representaria, né? Um jogo que teria grande aplicabilidade para você aprender sobre finanças, mas também seria divertido, né? E assim a gente consegue captar um público desse modo. Muito bom, Yuki, bacana a ideia, viu? Aí você está pensando em trazer essa ideia também aqui pro Marathon? Eu estou cogitando se eu conseguisse fazer ela no Scratch, que é o que a gente usou lá no Hackathon, né? E seria interessante, mas ela não tem um modelo de negócio que faça dinheiro, porque, como eu falei, ela é vantajosa para o banco no sentido de trazer lead, né? Mas ela, por si só, não... daria para fazer um modelo de negócio rentável. Você pode fazer o modelo de forma fictícia. Eu estou fazendo só em telinhas, né? Fazendo aquele... Como é que é o nome daquele? Figma, isso aí. Isso. Excelente. Tentar desenvolver alguma coisa. Isso. Pois é. Uhum. Então, de valores, ganhar visibilidade. Então, então, Isso. aí entra aquela questão, né, que uma das grandes motivações para a gente elaborar esse modelo foi que a gente pegou alguns dados, né, por exemplo, 31% apenas dos jovens têm conta bancária, né,
Mas o principal foi o nível de endividamento das famílias brasileiras, que está acima de 70%. Então a gente vê assim que a educação financeira ainda tem uma grande lacuna assim, na nossa sociedade, né? Tem muitos percalços ainda para enfrentar. E, ao mesmo tempo, a gente está vendo uma grande demanda, assim, um grande crescimento de interesse por educação financeira, mas não tem muito ainda onde buscar. Então, seria uma coisa que tem um compromisso com a sociedade, né? Que vai gerar benefícios sociais. Isso, exatamente, Wilk. Eu concordo com tudo que vocês falaram aí. E essa questão, né, você tá certo também. Não tem muito material disponível para realizar, de fato, de forma prática, né, a educação financeira. Quanto mais gratuito, né? Sim, e de uma forma lúdica, atrativa, né? É sempre um negócio chato que dá medo. É uma ideia muito interessante. E como os meninos falaram, né, você pode prospectar possíveis parceiros ou bancos que vão comprar essa ideia. Sim. Pois é. E assim, eu estou comentando aqui porque é um projeto que eu ainda tenho que postar lá na plataforma nossa. Aí eu estou vendo assim uma possibilidade de conciliar, né, esses dois projetos, tanto esse do Marathon quanto esse outro lá do bebê. Aí seria muito legal conseguir fazer um negócio prático, né? E aplicando as coisas que a gente está vendo aqui no Marathon, acho que ficaria um projeto mais sólido de todos que estão lá na plataforma. Que massa, interessante. Parabéns, viu, Yuki? Pois se você estiver receoso com alguma questão referente à divulgação mesmo do seu trabalho, você pode trazer ele com algumas censuras, sabe, entre aspas, para que você possa utilizar lá, né, com essa outra finalidade que você comentou, tá? Só assim, para que a gente possa entender mesmo a ideia na apresentação final, tá? Não precisa trazer tantos detalhes aí que podem ser mais cautelosos, mais secretos aí para o seu outro trabalho, tá? Sim. Comenta pra gente. Pô, cara, tipo assim, eu tô na dúvida porque eu tenho 3 projetos assim em mente. Eu tenho um projeto que eu criei antigamente, que é tipo assim, um game, só que ele é mais game pra diversão mesmo, ele não tem muito intuito. Por isso que eu fico meio na dúvida dele, ele também não tem uma estruturação muito grande. Eu criei, tipo assim, um jogo de Pokémon, só que diferente dos outros jogos de Pokémon que eu nunca vi particularmente. Eu criei como se fosse um jogo de carta, não tinha aquele jogo de carta antigo de Pokémon. Eu criei ele só que, tipo assim, online, pra você jogar online com a pessoa. Só que, tipo assim, eu teria só a parte teórica, porque para conectar com outra pessoa ia ser um trabalho do caralho, que é um conhecimento que no momento eu não tenho, velho, sinceramente. Aí, tipo assim, eu fiz uma parte mais, tipo, single player, somente 2 jogadores de mesma máquina jogando ali entre eles, entendeu? Só que também tem outros 2 projetos meus, que é um que a gente tinha se inscrito para fazer ele, que é um projeto meu de tipo é como se fosse uma rede social. Eu pensei assim, cara, que eu tava dando uma pesquisada, o índice de ansiedade e depressão tava aumentando muito. E uma das principais causas disso era principalmente o cyberbullying, a internet. Aí eu pensei assim, pô, velho, tipo assim, porque um dos maiores causadores também pode ser uma das soluções, assim, na minha cabeça, né? Coisa de gente doida. Aí eu pensei assim, pô, velho, pensando por um lado, se ela consegue gerar vários problemas, ela também não poderia resolver? Porque pensando por um lado, a maioria das pessoas, elas não se abrem de verdade porque elas têm medo de se expor. Então, talvez eu criaria a ideia assim. Eu sei que a ideia da psicologia é tipo assim, você se abrir abertamente.
porém muitas pessoas se sentem inseguras quanto a isso. Então eu pensei que era tipo uma rede social, teria amparo também com conexão com outros psicólogos, para conversar diretamente com psicólogos, mas eu pensei em criar uma rede anônima, onde as pessoas poderiam contar coisas que acontecem, esse tipo de coisa, simplesmente se abrir anonimamente, tendo o apoio de outras pessoas. Claro também que teriam inteligência artificiais, que não deixariam que xingamentos, esse tipo de coisa acontecesse dentro do aplicativo. E eu tô na dúvida agora, eu não sei sinceramente qual que eu faço. Fiquei bem... E também tem o banco que eu tô fazendo, que eu não sei também, pode ser o banco, que ele também tá bem estruturado, que é o meu projeto de MTP. Aí eu não sei qual dos 3 que eu faço. Tô na dúvida. Esse das redes sociais eu achei muito foda. Fora que você eu pensei, tipo assim, eu pensei em colocar ele, só que eu só tenho a estruturação, eu fiquei com medo, só que depois da palestra de hoje eu percebi que a gente pode apresentar só o protótipo, a parte mais teórica, iniciar o começo dele, né, iniciar assim, mostrar um pouco dele, e depois eu posso ir implementando ele. Isso, exatamente, Luiz. O objetivo do nosso projeto de ensino, né, e o próprio nome já diz, projeto de ensino, é despertar essas possibilidades em vocês, tá? Aí, Luiz, vai que ano que vem você encontra um professor aí da área de vocês, do TADS, né, que quer desenvolver essa rede social junto com você e tal, e aí você vai só lapidando a ideia, você vai construindo ela, tá? Mas o que eu falo sempre para vocês desde o começo, as ideias elas são infinitas, né? Mas por isso é importante da gente pensar e repensar essas ideias, porque às vezes para nós parece uma ideia muito, enfim, diferente, muito viável, muito interessante, mas se a gente não parar para realmente analisar, fazer a etapa de ideação, fazer a etapa de prototipagem, né, ter aí a opinião do pessoal da área, como a gente viu hoje também, né, isso tudo faz parte do processo formativo, viu, Luiz? Aqui a gente está no momento acadêmico, momento de aprendizagem, tá? Então, nada te impede de trazer essa ideia, mostrar pra gente e depois desenvolver ela, né, de forma mais efetiva, tá, Luiz? Beleza. Aí também eu tava pensando, vou criar algumas opiniões de Google Forms e mandar nos grupos para perguntarem o que as pessoas acham, qual seria o melhor aplicativo, também o que as pessoas diriam sobre esses 3 aplicativos e qual se enquadraria melhor para mim fazer. Porque também não adianta eu fazer uma coisa que simplesmente o público não apoia, igual foi dito hoje. Então eu vou mandar os 3 e ver qual que as pessoas mais acham interessante. Perfeito. Nessa daí, tu ainda consegue fazer contrato com, sei lá, psicólogo, né? Sim, a ideia no começo era essa. Eu tenho um projeto estruturado, se você quiser depois eu te mando, pra você dar uma lida nele. Tipo assim, a ideia no começo é criar 2 sistemas. Tem o sistema de atendimento, onde vai ter vários psicólogos formados na área, que darão suporte, atendimento online, também terão chamadas de vídeo, esse tipo de coisa, tudo numa segurança. Teria a parte das redes sociais, que seria onde várias pessoas poderiam entrar ali com várias, tipo assim, evitando xingamento, esse tipo de coisa, vai ter segurança total, onde as pessoas se abrir, se identificarem. A maior insegurança, pelo que eu percebi, pelo que eu pesquisei, as pessoas não conversam umas com as outras por insegurança, por medo. Então, seria interessante, assim, a princípio, pelo menos para elas perderem esse medo, até elas simplesmente chegarem numa ajuda profissional e poder se abrir. Isso lembra um pouco da estrutura que existe, às vezes, assim, que a gente usa o negócio para fazer um comentário, abrir um chat, e aí, assim, é um pouco parecido, né? Só que ainda teria a questão dos profissionais da área, né? Sim. Dá pra pegar com inspiração. Entendi, excelente, pessoal, é isso aí. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Nosso próximo encontro a gente vai abordar o pitch, né? E aí eu vou tentar trazer alguns vídeos para vocês verem também, né? Alguns exemplos de pitch, tá? Fico aguardando vocês todos, né? E a gente vai pegar firme aí na divulgação também do próximo encontro, tá? Nos grupos, enfim.
O nosso próximo encontro é quinta-feira que vem, ok? Ok. Beleza. Vamos maturando aí as ideias para a gente poder logo mais, viu? Obrigadão a todos, um abração, fiquem com Deus e bom descanso aí para vocês. Obrigado, Diego. Bom final de semana. Até quinta que vem. Você também, até. Valeu, Takeshi.